E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. E hoje eu trago pra vocês aqui a análise do 7º episódio de American Gods. Vamos ver o que eu achei desse episódio lindo, maravilhoso, que sim, eu tô dando muito de spoiler do que eu achei. E bora pra análise! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante e infinito e além. Então baixa um pouquinho aqui e se inscreva. E caraca, moleque, que episódio! Que episódio, porque não é um episódio perfeito, não é um episódio porque é lindo, tecnicamente fantástico, e sim, ele é tudo isso, mas porque ele não se trata da season finale, mas um episódio anterior à season finale, né, cara? Então a season finale que acontece é o episódio final que acontece na semana que vem, nesse domingo, que a gente vai ter a review semana que vem. Deve ser incrível, mas se não for, esse aqui já é um dos favoritos da série, porque ele conta mais profundamente, de uma maneira muito mais interessante, a verdadeira história, que é confusa, é maluca e é tão antiga e poderosa quanto o próprio personagem Matt Sweeney, cara. Matt Sweeney, lá na primeira temporada, a gente é apresentado a ele como um simples leprechaun, um simples leprechaun, né, cara? Um simples irlandês, ou estereótipo de irlandês brigão, beberrão, que fica nos bares sem ter muito destino na vida. Ao mesmo tempo, as lendas dos leprechauns, ou dos leprechauns, falam que eles são duendes, pequenininhos, que conseguem atravessar um arco-íris e pegar lá o seu pote de ouro. Na série a gente observa que existe a Horda, que é a espécie da mente, ou algum lugar assim, né, que ele consegue preservar coisas boas, ou tudo que ele quer preservar, lá dentro ele consegue preservar dentro da Horda, dentro da mente bagunçada e fragmentada dele. E esse personagem é de fato tão importante, já aviso aqui só pra não ficar muito desconexo as coisas, esse personagem é tão incrível, esse episódio foi tão fantástico, que talvez essa análise aqui não seja tão convencional de eu falando do começo, do fim do episódio. Eu quero contar mais um pouco sobre o personagem, eu quero falar o que esse episódio me passou. E basicamente, se você gosta de mitologia celta, se você gosta de mitologias, de estudar sobre deuses e de saber sobre outras divindades, Matt Sweeney é só o prato mais cheio, ou um dos que a gente viu na série até agora. Além de tudo que acontece no episódio, começa o episódio, ele tá lá largado na ponte, ele começa a ter uns presságios meio estranho, ele vê as baixias ali, né, que são aquelas mulheres vestidas de preto, que são basicamente um presságio, um anúncio de morte, que fazem parte também da cultura celta, da cultura irlandesa, escandinava, coisa do tipo. E o mais legal é quando você vai na raiz dessas culturas, desses mitos, desses povos, você chega à idade ali onde o cristianismo não existia, tá ligado? Um dos cultos, uma das religiões mais antigas da história da humanidade, e trazendo o rei do sol deles pra gente aqui, ou só um mínimo leprechaun, a série mostra como esse personagem é complexo e que infelizmente quão judiado ele foi. Se você analisar o Matt Sweeney como a própria religião celta, né, que depois ali virou a religião, a mitologia irlandesa, é basicamente ele tentando sobreviver ao longo das eras e o povo dele se adaptando. Eles eram grandes deuses celtas que vinham dos primórdios da humanidade ou coisa do tipo, ao qual esse deus representava quase tudo de bom da humanidade. Inclusive, se você começar a estudar aí, como eu fiquei louco na internet por horas vendo, ele é comparado como o rei dos deuses da mitologia dele, e o que é fantástico, porque inclusive tem várias semelhanças, não é várias semelhanças, mas algumas semelhanças com o panteão grego, com o panteão romano. E é absurdo, porque ele é um deus extremamente importante que foi perdendo força, digamos assim, junto com o seu panteão ao longo dos anos, principalmente com a vinda do cristianismo, ou com a vinda desses monges, né, que eram basicamente sacerdotes do cristianismo, espalhando a palavra do seu Deus, do seu Senhor, e fazendo esses deuses enfraquecer. Não é à toa quando a gente vê ele lá como rei, deixando a guerra, não indo pra batalha que ele tinha que proteger o povo, a família dele, piriri pão duro, e quando ele vê ele sendo bruto com a esposa, é porque desde antes
a ruga com o cristianismo vem de muito antes, porque o cristianismo está abafando, matando, minando aquela religião, aquele ser, aquele povo, aquela cultura. E é uma das coisas quando você pensa em guerra ou em dominação de um povo, você pensa em botar a sua cultura em cima da deles para que a deles sejam esquecidas e que eles não lembrem exatamente da onde eles vêm ou quem eles são. Isso é muito forte se você parar para pensar, e é basicamente isso que o Matsui representa. Ele não sabe mais o que ele é, de tantas vidas, de tantas faces, de tantos nomes que ele já foi chamado, de tantas culturas que ele já pertenceu. Ele não sabe o que ele é direito, tudo é muito confuso para ele, porque em várias épocas ele foi chamado de várias coisas diferentes. Cara, que episódio, velho. Se você quer pesquisar aí, procura a mitologia celta, o deus Lug ou Logos, é meio complicado falar esse nome, mas procura, dá uma olhadinha e você vai entender que ele é o rei do sol, um dos reis deuses mais importantes que o mundo já viu. E não é à toa que Odin tinha ele do seu lado, cara, porque ele também era perito em guerra, e ele era perito chamado lá de lanfada, né, por conta da sua lança, que era basicamente a extensão do seu braço. Ele também era um deus ferreiro, um deus de armamento, um deus de guerra. Ele era sinistro, meu querido, ele era fodão. E aí na mitologia irlandesa, que o nome dele é parecido ali, né, Lugos, bom, enfim, ele fazia parte de um panteão ali, que são os Tuatha De Danann, que é mais ou menos assim que fala, gente, porque não tem quem me ensinou isso não, eu tô aprendendo isso aqui junto com vocês. E eles eram basicamente o panteão dos deuses já durante a mitologia irlandesa, né, que é uma sobrevivente e derivada da mitologia celta. Então você tinha lá a mitologia celta, que veio e foi sendo minada com o cristianismo, coisa do tipo, e aí ela sobreviveu ao longo do tempo através da mitologia irlandesa, e aí você tem ali ainda a era dos deuses, dos reis deuses e coisa do tipo, e você depois tem esse povo sendo derrotado e se escondendo ali, virando o povo da floresta e virando as fadas e os duendes, basicamente os Leprechaun, como ele é chamado e como a gente o conhece. Então é uma derivação de vários deuses, né, que foram se adaptando e encolhendo ao longo das eras. E aí também tem histórias que vão contando sobre esses mesmos seres na forma de reis, semideuses, grandes heróis irlandeses e coisa do tipo. É um prato cheio aí para quem gosta de estudar, para quem gosta de dar uma lida e uma viajada sobre mitologia e conhecer uma mitologia nova. Interessantíssimo, eu não sabia que era tão rica, eu não sabia que era tão antiga, e aí você entende um pouco mais desse personagem e do peso que ele tem e que ele carrega aqui. E dá para entender também como a série fala, como a cabeça dele é bagunçada, como a gente viu na horda dele lá, que é basicamente a mente dele, como é uma bagunça, porque ele já viveu muitas vidas, ele foi fragmentado muitas vezes, e além de ter sido amaldiçoado com a loucura, né? E quando ele fica vendo as Banshee lá no Cairo, ele sabe que aquilo é um presságio de morte, e ele tá no seu limite. A Laura se afastou dele, levando junto a sua moeda da sorte, e ele fica sendo ferrado e ferrado pela vida por conta disso, por conta que ele não tá com a moeda da sorte dele, e ele tem uma promessa com Odin, basicamente. E a promessa que ele tem com Odin foi matar Laura Moon em primeiro lugar, e a gente sabe isso aqui, e também agora terminar o trabalho, para que Shadow não se distraia mais. Ele tinha uma missão, ele tinha um contrato com Odin. Ele não quer cumprir essa missão porque ele acabou gostando, como a gente percebeu da Laura, né? Ele acabou de verdade se apaixonando por ela, e ele não quer fazer isso. E ele tá em conflito durante todo esse episódio. Uma pequena pausa aqui na história do Matsui, porque durante esse episódio a gente vai vendo lá a Bilquis catequizando a galera, levando a palavra de Jesus, olha só, falando coisas bonitas em nome de Deus e se adaptando ou se incluindo um pouco na religião cristã, fazendo uma amálgama, como foi até agora que eu disse aqui, de religiões e culturas e mitologias, e ao mesmo tempo deixando todo mundo excitado ali. É muito profano, cara. Quem é cristão deve se ofender um pouco com isso, mas é muito profano o que a série faz. Ao mesmo tempo é muito interessante, porque ela não é do cristianismo, né? Então ela não tá nem aí em profanar aquela igreja e coisa do tipo, mas é sim de fato interessante, e a gente vai vendo que ela tá se evoluindo, se adaptando, e a gente vê a Laura Moon aqui aparecendo num dos motéis, barra restaurantes, barra, enfim, que a Mamadi toma conta, e ela pede um conselho pra Mamadi, a Mamadi dá uma afrontada nela ali, mostrando a face da deusa da destruição, e aí
ela fala pra ela que, olha, isso aí que tá no seu coração, que tá no seu peito, é um grande poder. E ela fala o poder do amor, ela fala não, o poder da destruição, dando a entender que a Laura tem um certo poder e que ela tá atrás aí das 2 gotas de amor lá, de sangue de amor, pra poder voltar à vida, mas que ela tem um grande poder dentro dela agora. Ela tem que pensar o que ela quer dentro dela, sabe? De verdade. Enquanto isso, a gente vê que a Yggdrasil tá crescida, tá bem grandão, que é a árvore lá da vida, lá, a árvore dos 9 reinos. Odin monta a sua lança de fato, dá pro Shadow Moon guardar, porque provavelmente ele já suspeitava que alguma coisa podia acontecer com ele, ou que o Shadow poderia usar aquela lança de algum jeito, afinal ele é o guarda-costas de Odin. E com a lança totalmente consertada, com a Yggdrasil pronta, Odin tá se preparando pra guerra, e ele vai falando isso durante esse episódio. Os deuses que estão ali fazem um recap ali de quais deuses estão do seu lado, né? O Odin fala que tem esse deus, aquele outro deus. O Ibis fala que outros deuses egípcios estão do lado dele na guerra também, que eles entrarão na guerra. E a gente vê ali a guerra se formando, os generais ali se juntando, uma grande preparação. Mas ao que interessa, vamos ao que é muito foda, vamos ao que é muito interessante, o que é muito maluco nesse episódio, é que o Mad Sweeney chega pro Shadow e fala, ó, tá aqui a sua moeda da sorte de volta, porque ele tinha sumido com ela. E ele fala, ó, só vou devolver se você me fizer uma promessa que vai ter morte, mas você não vai se intrometer, beleza? E ele fala, beleza, tanto faz. O Shadow Moon não bota muita fé no que ele tá falando. E aí, Mad Sweeney, que teve interação com quase todo mundo nesse episódio, e por isso que a gente vai conhecendo a história dele, e o que é muito fantástico, no final, naquela reunião, naquela última ceia dos deuses ali antes da guerra, ele fala, mano, e aí, ô senhor Odin, eu não quero mais ser seu bonequinho não, entendeu? Porque ele não quer matar a Laura, essa é a parada. E ele sabe que quebrar esse contrato com o Odin aí vai dar merda. Então, basicamente, ele tá lá pra resolver a situação. E aí, lembrando os seus velhos tempos, lembrando de fato quem ele era, lembrando que ele já teve que sacrificar membros da sua família para poder manter o seu povo seguro, ele pensa em matar Odin com a própria Gungnir, a lança de Odin. E não se esqueça, esse aqui era um deus do sol, era um deus dos deuses da mitologia dele, e ele também era conhecido por a sua habilidade com a lança, então é um grande perigo, lembrando que a Gungnir, quando é lançada, ela nunca erra o seu alvo, pelo menos é isso que acontece na mitologia nórdica, né, mas não dá pra saber se um outro deus de uma outra mitologia atacando ela, o que aconteceria, enfim, ele pega a lança, ou ele tenta pegar a lança, Shadow Moon fala que não, fica aí na moral aí, não vai ser isso. E aí eles caem na porrada, ele provoca a Shadow Moon falando que dormiu com a Laura, falando que o Mr. Wednesday ali mandou matar a Laura Moon, e é por isso que ele tá fazendo tudo aquilo. E aí eles continuam brigando, Shadow fica puto com ele, não sei o que, e no meio da briga ele pega a lança e vai lançar ou matar Odin. Odin faz até uma carinha de preocupado nesse momento. Shadow Moon pega, dá uma manobra muito louca ali e conseguem matar o Mad Sweeney, infelizmente. Numa puta cena, numa puta despedida, num personagem extremamente complicado, problemático, melancólico, depressivo, que tava apaixonado, se apaixonou pela garota errada, literalmente, e cara, deu merda. E o mais fantástico, ele levou a lança do Odin pro seu lugar ali, pra sua horda, pra sua mente, pra aquele lugar onde provavelmente só ele, de algum jeito, consegue tirar de lá. Então, será que Odin vai conseguir a Gungnir de volta? Será que Odin perdeu a Gungnir pra sempre? Será que tem algum outro jeito? Não sabemos, mas é uma perca significativa. E ele morre dizendo que ele era um rei. Ele costumava ser um rei. Não só um rei do mundo dos homens, não só um rei da mitologia irlandesa, mas um rei dos deuses celtas, de uma das mitologias mais antigas de todos os tempos. Fantástico, perfeito, que episódio. Comenta aí o que você achou, fala pra mim. Eu gostei. Acho que você percebeu, né? Não se esqueça de passar nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui nesse momento, Facebook, Twitter e Instagram. Passa lá pra gente trocar uma ideia, pra gente ficar mec, pra gente ficar legal. E no mais, galera, beijo na bunda, tá pronta lá e compartilha. Preparados para a season final? Eu tô aí. Tchau.